pessoal, uma informação importante. Vocês não podem esquecer quando estiver construindo um gráfico de uma função do primeiro grau. Tá? Quando você faz os par ordenados, é importante quando você representa no gráfico, você verificar se os pontos ficou na mesma posição. Ou seja, quando você riscar, você pegar a régua e fazer o risco da reta, todos os pontos que você marcar no plano cartesiano tem que estar, tem que estar dentro do contexto, dentro da reta. Por exemplo, se tivesse um ponto aqui, ó, e você tem esses pontos aqui, você colocou a régua e esse ponto ficou fora, isso significa que quando você calculou aqui, você fez algum cálculo errado. Porque todos os pontos que você calcular, você pode fazer aqui cálculo o dia todo, todos os pontos têm que estar na mesma reta que você construir, tá certo? Se não tiver algum ponto fora, tá? Significa que você tem que voltar no exercício, verificar que você fez algum cálculo errado, tá? Isso é importante, então tem como você saber se está correto. Todos os pontos vão estar na mesma reta, isso é importante. Pessoal, então continuando nossa aula, segue para vocês agora o exemplo de uma atividade que eu vou fazer para vocês, tá? Vamos apagar, né? Pessoal, continuando então, agora vamos fazer um exemplo para vocês, como que vocês vão fazer a atividade para vocês aprender, tá certo? Bom, então você abre o seu livro aí na página 75, atividade 5, certo? Ela vai da letra A até a letra F, certo? Então vocês vou fazer um exemplo com vocês, a letra A. É como se fosse do taxista, só que aqui agora cada um ele vai dar a função para você. Você vai utilizar a função que ele deu, criar os par ordenados e depois construir o gráfico. Lembrando que agora você precisa de ter uma régua, tá? Para você fazer o gráfico e você não sofrer e depois ficar organizado e você fazer a reta e ficar perfeito. Bom, vamos lá, letra A. Qual que é a minha função? Y é igual a x mais 1, certo? O que eu tenho que fazer, pessoal? Primeira coisa, tá? Você pode estipular o valor que você quiser. Geralmente eu gosto de utilizar o valor menos 1, 0 e 1. Você pode utilizar esses três valores. Lembrando que se você fazer dois valores, já forma uma reta, tá? Mas vamos fazer três valores nesse caso. Então vou fazer então para x igual a menos 1, 0 e 1. Todas as demais, se você quiser utilizar esses mesmos valor, você pode utilizar. Primeiro que dá um cálculo bem mais simples, certo? E segundo que você não vai sofrer tanto. Bom, vamos lá. O que eu tenho que fazer? Tabelinha. Vou primeiro formar minha tabelinha para me resolver, certo? Faça no seu caderno utilizando a régua, certo? Vou fazer a minha tabelinha. Aqui vai ser os valores de x. Aqui a minha função. Qual que é a minha função? Y é igual a x mais 1. Tá? Y é igual a x mais 1. E depois no final eu formo meus par ordenados, que é o valor de x, y, tá? Meus par ordenados. Vamos riscar eles aqui então agora. 1, 2 e 3, tá? Vamos apagar esse restante porque eu não vou precisar dele. A gente vai utilizar só esses três valores que eu falei para vocês. Vamos colocar os valores agora na tabela? Para x, quando for menos 1, eu vou descobrir o valor de y. Quando for 0 e quando for 1, tá? Toda tabelinha você pode utilizar esses mesmos valores. Lembrando que pode ser qualquer valor, tá? Não significa que você tem que utilizar os mesmos valores que eu utilizei. Só que você vai perceber que a reta vai passar na mesma posição, tá? Bom, eu tenho que descobrir agora para formar o par ordenado o valor de quem? De y. Eu já tenho o x. Então vou lá no lugar de x e vou substituir por quem? Por menos 1. Então não é x aqui? Opa, então vai ficar menos 1 mais 1. Isso é igual. Professor, tem que multiplicar alguém? Não, porque o x está sozinho. Se ele está sozinho, o número que está do lado dele é 1. E 1 vezes qualquer número é o próprio número. Lembrando que o número 1 é elemento neutro na multiplicação. Bom, então eu tenho 1, devo 1. Ou seja, 1 menos 1 é 0. Pronto, formei o primeiro par ordenado. Como vai ficar o primeiro par ordenado? Ficou um pouquinho apertado aqui, hein? Vamos apagar isso aqui e fazer um pouquinho mais espaçoso. Senão depois vocês vão confundir. Um pouquinho mais para cá, né? Isso, ó. Vamos lá, vamos formar o nosso primeiro par ordenado. Primeiro valor de x, que é menos 1, e depois vírgula, o segundo valor que é y, o segundo elemento, que é 0 nesse caso. Formei o primeiro par ordenado, menos 1 e 0. Segundo par ordenado, y é igual. Quanto que vale o nosso x? 0. Então no lugar do x vou colocar 0 mais 1, tá? É igual. Eu tenho 0, ou seja, tenho nada, mais 1, vou ficar com o próprio 1, não é isso? Ou seja, 0 mais 1 é o próprio 1. Pronto, fizemos então o nosso segundo par ordenado. Quando x for 0, o y vai ser quanto? Vai ser 1. Então vem aqui e coloca o segundo par ordenado. Então 0,1.
Fizemos o segundo par ordenado, tá? Agora o terceiro. Quando o x valer 1, quanto vai ser o nosso valor de y? Vamos substituir. Então, x, quando vale o x? 1. Então, vou tirar a letra x e colocar o número 1. Mais 1. Professor, por que você está colocando mais 1? Porque na nossa função tem o mais 1. Então, por isso que mais 1, mais 1, mais 1. Sempre você vai repetir, porque lá em cima na lei da função, ela tem uma constante. Nesse caso, a constante é número 1. Então, quanto que é 1 mais 1? 2. Então, formamos nosso segundo par ordenado. Quando o x valer 1, o nosso y vai valer 2. Então, você vai fazer o segundo par ordenado, 1,2. Pronto, já tem aqui 3 par ordenados. Basta 2 par ordenados, já consigo construir o meu gráfico. Nesse caso, fizemos de 3. Vamos construir o gráfico agora do lado? Agora sim, ó. Consegui agora uma régua aqui para ficar mais organizado, né? Então, vamos fazer a primeira coisa, os dois eixos, tá? O nosso eixo x e o nosso eixo y, tá? Você vai fazer os dois eixos utilizando a régua, tá? Para ficar perfeito o seu gráfico. Você sempre observa o seguinte, ó. Quem que eu tenho em x? Menos 1, 0 e 1. Então, eu não preciso mais do que 1 de cada lado, certo? Então, posso fazer esse gráfico dividindo ele no meio, por exemplo. Se eu tivesse mais positivo, você abaixa a régua um pouquinho. Se eu tiver mais negativo, você suspende a régua um pouco, tá? Para você não precisar de ficar fazendo um gráfico tão grande. Então, nesse caso, fiz o eixo y, certo? Depois a gente vai colocar o nome dele. Agora, o eixo x. Tá? O y tem 0, 1 e 2. Então, não preciso mais do que 2. Nesse caso, eu tenho só positivo. Então, eu posso abaixar a minha régua, porque eu só tenho positivo. Tá? Vamos fazer o nosso eixo x agora. Certo? Aqui está então o nosso x, aqui y, e o encontro dos dois eixos, sempre eu falei para vocês que é o ponto 0, 0. Essas três informações é importante, não esqueça de colocar no seu gráfico. Vamos lá, colocando os números agora, certo? Vamos colocar os números. Que número que eu preciso? Olha para x, menos 1, 0 e 1. Então eu vou colocar 1, basta eu colocar o número 1 e o 2 já está bom para mim, porque eu não preciso mais. Aqui, menos 1, tá? E menos 2. Nesse caso aqui embaixo, para os negativos, para o y, não vou precisar de ninguém, mas vou colocar aqui o menos 1 só para você saber que existem os negativos aqui também, tá? Aqui em cima subindo agora. Lembrando que esses números, pessoal, é importante você colocar a régua, colocar de 1 em 1 centímetro, para na hora da construção do gráfico você não errar, tá? Aqui vai ficar o número 1, número 2, que é o que eu preciso, tá? No máximo até 2. O que eu faço agora? Agora você vai marcar os pontos, tá? Você vai olhar para os par ordenados. O primeiro par ordenado, menos 1 de quem? De x. Lembra que o primeiro sempre é x e o segundo é y. Menos 1. Põe o dedinho lá em x e menos 1. Vai ser quantos de y? 0. Professor, mas agora onde que está o 0? Quando, pessoal, tem 1 que é 0, sempre vai ficar em cima do eixo. Nesse caso, se é menos 1 e 0 de y, está aqui em cima, ó, tá? Porque aqui é 0. Então, sempre fica em cima do eixo, nesse caso. Bom, o menos 1 não é de x? Então, por isso que eu marquei em cima do eixo x, tá? O 0 é de y, então marca em cima desse eixo. Então, vamos lá, para o segundo par ordenado agora. Agora tem o x e tem y. Agora é 0 de x e 1 de y. Aonde está 1 do y? Está aqui. Opa, então vai ficar exatamente em cima do eixo, porque 1 é 0. Então, fica em cima do eixo, tá certo? E depois, por último, o terceiro par ordenado. 1 de x. Opa, está aqui 1 de x e 2 de y. Eu vou fazer o encontro dos dois. Ó, vai ser mais ou menos... Vamos subir ele aqui do lado, vou pontilhar ele agora, tá? Até chegar em cima, para ficar organizado. Observa o seguinte, pessoal, olha lá, ó. Se você for continuar marcando aqui, sempre vai continuar marcando nessa posição, ou seja, sempre vai estar na mesma reta. Por isso que eu não preciso ficar fazendo os demais números. Por quê? Porque todos os valores que você fizer vai estar na mesma reta. Basta agora a gente ligar esses pontos e formar a nossa reta. Lembrando que função do primeiro grau, sempre o gráfico é uma reta, tá? Vamos lá, observa o seguinte, ó. Olha aí, ó. Os pontos estão na mesma reta. Se ficasse um ponto fora, significa que você errou no cálculo. Aí você volta a rever o cálculo, porque tem que ficar na mesma reta todos os pontos que você fizer, tá bom? Vamos ligar eles então, ó. Só você fazer isso agora, olha que beleza, olha aí. O gráfico está formado. E observa o seguinte, os 3 pontos, ó, encaixou na mesma reta. Opa, tá perfeito. Porque se ficasse algum ponto fora, significa que o seu cálculo ficou errado. Pode fazer infinitos pontos, sempre vai estar nessa mesma reta. Você pode ficar fazendo cálculo o dia todo, sempre vai estar nessa mesma reta
Tá? Por isso que você não é necessidade de você ficar fazendo mais de 2 pontos. Por quê? Porque quando você faz 2 pontos, você já sabe a posição que vai ficar reta, se ela é crescente ou decrescente. Nesse caso ela é crescente. Por quê? Porque cada valor tomado de x, ela vai sempre aumentar, tá certo? Então eu espero que vocês entenderam. E agora lembrando, para você aprender, tem que colocar a mão na massa. Então pega o seu livro agora, vem da letra B até a letra F, para você executar, tá? E fazer as atividades. Lembrando que você tem que fazer em casa, não sai de casa, fica em casa, para você evitar o coronavírus, não pegar ele. Eu também gravei minha aulinha em casa para também evitar, e assim como vocês estão em casa, eu também estou em casa, e juntos vamos ter uma boa saúde e vamos fazer atividades para você evitar, aprender e tirar nota boa depois na prova. Obrigado.